A dengue voltou a ameaçar os brasileiros. Os casos aumentaram 149% no começo de 2019 e a região mais atingida do país é a Sudeste. Há vários tipos de dengue e a doença pode até matar. Hoje, no Momento Papo de Mãe, vamos falar sobre dengue, né, Mari? Olha, eu já tive dengue 2 vezes. Uma quando eu morava no Ceará e outra aqui em São Paulo. E é realmente uma doença que deixa a gente muito mal. Dores no corpo, febre, daquelas que a gente não consegue levantar da cama, viu, Roberto? Eu acho até que as nossas convidadas vão poder explicar melhor. Mari, quem vai explicar tudo pra gente sobre dengue é a doutora Rosana Richman, infectologista. Doutora Rosana, é isso mesmo? São vários tipos de dengue, vários vírus? Sim, na realidade são 4 tipos de vírus. A gente chama de dengue 1, 2, 3 e 4. O fato de você já ter tido uma vez ou 2 vezes, como a Mari, ela tem proteção para pelo menos 2 tipos. Quer só dizer que ela ainda pode ter ter mais 2 vezes a dengue. E a doença pode ser grave mesmo? Isso que eu ia te falar, cada vez que você tem a segunda vez, a terceira vez, existe um fenômeno imunológico que você pode acabar tendo um quadro mais grave do que a primeira vez que você teve. Então, assim, qualquer um que pense em prevenção para a dengue através de vacina, vai ter que fazer uma vacina que contemple os 4 tipos de vírus. É praticamente 4 vacinas dentro de uma. Ixi, daqui a pouco a gente até fala mais sobre essa questão da vacina, que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Antes a gente vai conhecer também a Priscila, que está aqui, e é mãe da Yasmin, de 14 anos, e do Rafael, de 3, que está desenhando ali atrás. Você teve dengue quando estava grávida dele, foi isso, Priscila? Na gravidez, no 3º mês de gestação. Nossa, e você pegou em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na cidade de Taboão da Serra. Priscila, e como que você descobriu que você estava com dengue? Quais foram os sintomas? Então, eu levei um susto, porque eu achei que estava sofrendo um aborto, porque eu vi que estava com muita febre, uma dor forte na lombar, e começou a doer todo o corpo. Aí fui até o pronto-socorro e vi que estava passando muito mal. Aí eles viram que não era um aborto, mas já ficaram meio preocupados. Aí eu fiz o exame, 2 dias depois saiu o resultado. Nossa, que susto. Que realmente era dengue. E é um exame de sangue, doutora? Como é que faz para fechar o diagnóstico? A história é bem importante. Então, a gente sempre pede para o paciente relatar o que ele está sentindo, quando iniciou a febre, se teve alguma coisa na pele, se teve aquela dor atrás dos olhos, dor abdominal, às vezes pode dar um pouco de náusea, um pouco de diarreia. Ou seja, é um mal-estar geral que você, dependendo da época do ano, você pode até confundir com outras doenças, concorda? Gripe pode dar tudo isso que ela está falando também. Então, é fundamental o diagnóstico. O diagnóstico é feito através do exame de sangue. Então, hoje a gente tem alguns testes que a gente consegue o diagnóstico em 48 horas no início dos sintomas e tem alguns outros testes que a gente faz confirmatório um pouquinho mais para frente. Eu me lembro disso, que eu fui para o hospital e parece que levavam, assim, 12 dias para sair. Então, você já sai com um diagnóstico, digamos, clínico, ainda não tem o exame, mas depois você recebe esse resultado, né? E daí, no caso dela grávida, é ainda mais grave, não? Não, assim, a gestação, a gente sempre fala dentro da infectologia, das doenças infecciosas, a gestação, óbvio, não é uma doença, muito pelo contrário. Mas o sistema imune das gestantes, de uma maneira geral, eles estão alterados durante a gestação. Então, qualquer doença viral, vamos ver, gripe é sempre mais grave na gestante. Febre amarela, felizmente é raro na gestante, mas pode ser mais grave. A dengue, cada vez mais, os estudos estão mostrando que também a dengue na gestante é mais grave. Poderia afetar o bebê, doutora? Ela poderia ter abortado por causa da dengue. Então, ela faz uma viremia, que é a circulação do vírus na circulação dela e também na circulação risco fetal. para ela também, para a saúde dela, né, Os dois, doutora? para o binômio. O risco da dengue na gestante é para o binômio, é tanto para a paciente quanto para o feto. Priscila, como foi o seu tratamento grávida? Então, eles passaram somente um medicamento específico para febre, muita hidratação, e eu estava sempre na maternidade para eles acompanharem. E depois saiu as manchas vermelhinhas no corpo. Porque não tem uma medicação específica? Eles agiram super correto. Porque, assim, infelizmente, a gente não tem um antiviral, uma droga que você prescreve a matar o vírus da dengue. Não existe isso. Então, o que a gente faz? Tem que hidratar muito bem o paciente e, no caso dela gestante, precisava acompanhar a gestação. Porque você pode ter um abortamento retido, e isso no início da gestação. Quando a gente pega a dengue no final da gestação, daí nós estamos pensando em outras complicações. A principal é trabalho de parto prematuro. Então, você pode acabar tendo uma prematuridade
por causa de uma dengue. Então, a conduta tomada é essa, não existe nenhum tratamento específico, repouso, hidratação e vamos acompanhar essa gestação para que, e lógico, em alguns casos, se a plaqueta cai muito, você tem risco de sangramento, daí você precisa internar. E daí, e você tinha tomado alguma vacina para dengue ou não? Não, não tinha. E afinal, tem a vacina, doutora? A vacina para dengue, no Brasil, aliás, no mundo, né? Mas no Brasil está licenciada, tem uma vacina. A vacina da dengue, que está licenciada no Brasil, ela é dos 9 anos de idade aos 45. E ela é contraindicada na gestante, porque é vírus vivo atenuado. Então, criança, recém-nascido, gestante, não devem nem podem tomar a vacina. E segundo a característica dessa vacina, os estudos mostraram que ela só é eficaz em quem já teve a dengue. Então, se para você foi a primeira vez que você teve a dengue, certo? Porque até a história que ela está me contando foi a primeira vez. Então, ela estando gestante e sem dengue anterior, eu não teria indicado a vacina para ela por essas características. Daqui a pouco a doutora, então, fala sobre outras formas de prevenção e sobre a dengue nas crianças. No próximo bloco, vamos falar também sobre o combate ao mosquito. A gente já volta. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, falando sobre dengue. E todos sabemos que a melhor maneira de prevenir é evitar que o mosquito se reproduza, né? Então, agora a gente está aqui com o biólogo Alessandro Giangola, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. E ele vai nos ajudar aqui com algumas dicas. O Alessandro até trouxe vasinhos, né? Porque às vezes as pessoas já sabem, eu coloco areia no vasinho e tudo bem. Tudo bem, Alessandro? Infelizmente, não. A melhor forma de se evitar o mosquito Aedes aegypti é eliminando o pratinho de planta. A fêmea ela tem o costume de botar os seus ovos bem na beiradinha aqui do vaso. A água está aqui, esse ovo cai e vira larva e posteriormente vira mosquito. Então, a melhor forma é eliminar, você ter somente o vaso de planta em casa, não ter o pratinho. Porque aqui não vai ter acúmulo de água. Aqui tem e o mosquito se reproduz. Então coloca num lugar lá que a hora que você puser a água pode escorrer. Exatamente. Infelizmente vai ter que escorrer essa água mesmo. Não tem como. Isso daqui acumula água e é um criadouro muito potencial para esse mosquito. Tem gente que vira o pratinho. Pode virar o pratinho? Depende. Aqui, por exemplo, nesse pratinho, ele vai acumular água aqui e também o mosquito. Não pode ter acúmulo nenhum de água. Mas a areia não absorve, não evita o acúmulo de água também? Dependendo da quantidade de chuva, aqui também pode acumular água e também você vai ter a reprodução do mosquito. Olha Então, só. também é complicado. E, Alessandro, o que mais a gente precisa prestar atenção em casa? Calhas, caixa d'água, ralos. Esses são os principais criadouros que a gente encontra aqui no município de São Paulo. Também muito inservível, lata, garrafa jogada no quintal. Tudo isso tem que ser eliminado, jogado no lixo. Limpeza, uma vez por semana, você evita esse mosquito na sua casa. Tem gente que coloca a borra de café no pratinho. Também é o mesmo problema da areia. A nossa orientação, eliminação total do pratinho. Gente, sem pratinho, não arruma desculpa para ter o pratinho. Sim. E essa pedra aqui que você trouxe é por quê? Algumas pessoas têm o costume também de colocar a pedra aqui para evitar o acúmulo de água. Também não aconselho. Também você pode ter um acúmulo de água, mesmo que pequeno, e ele conseguir se reproduzir. Então, o mais importante é ter só o vasinho de planta, então, sem o pratinho. Se quiser muita pedrinha, pode pôr assim em cima da terra. Aí não tudo tem bem. problema, Aí não tudo há bem. problema nenhum. E, por exemplo, gente que tem... Você falou da caixa d'água. Se tiver fechada, tudo bem. Sem problema nenhum. Não pode ter acesso do mosquito à água. E piscina, precisa ter o tratamento ela tem que daquela estar clorada. Se ela tiver clorada, o mosquito não se reproduz naquela água. Com bastante cloro, ele não consegue se reproduzir, a larva morre ali. Então, é importante ela estar clorada. Se tiver sem uso, tem que colocar uma lona bem esticada nela e deixar ela tampada. Se a população tomar todas essas medidas, a gente consegue eliminar esse mosquito ou evitar, pelo menos, que tenham tantos casos de dengue? Eliminar, a gente nunca vai conseguir eliminar esse mosquito, que ele está aí, é uma praga, está presente, a gente não consegue eliminá-lo, mas a gente consegue diminuir o risco da gente ter essas doenças. E é isso que a gente busca, diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Isso é o mais importante. Então, se eliminando os criadouros, diminui o risco
dessas doenças acometerem as pessoas. Olha, super importantes aqui as orientações do Alessandro, né? Queria pedir então para você deixar algum site para quem quiser saber mais, porque olha só, às vezes as pessoas acham que estão sabendo a informação correta e não estão. Então, como é que pode fazer? prefeitura.sp.gov.br/Covisa. Tá ótimo, lá tem todas as dicas. Todas as informações. Tá, então não sejamos aí produtores de mosquito da dengue no quintal de casa, né? Isso. Muito obrigada, viu, Alessandro? Disponha. Doutora Rosana, já que a gente não consegue eliminar esse mosquito totalmente, quais outras formas de prevenção? Olha, Roberta, as formas de prevenção melhores são basicamente as barreiras que a gente faz para não levar a picada do mosquito. Então, uma das melhores barreiras que a gente tem é realmente o tecido. Então, se eu usar manga comprida, calça comprida, meia, porque o mosquito ele voa numa altura mais baixa. Então, lembrar de membros inferiores, lembrar dos braços e cobrir isso daí. Roupa clara, porque o mosquito é atraído pela roupa escura. Evitar perfume, porque o mosquito é atraído pelo perfume. Então, tem algumas coisas gerais. Agora, eficaz mesmo, repelente. Então, o repelente, daí a gente começa com os problemas de crianças abaixo de 6 meses, tá certo? Para gestantes, tem estudos mostrando que os repelentes que estão registrados pela Anvisa e na bula do produtor fala que pode ser usado na gestante, Aí, tudo bem. não tem problema. Isso tem estudos mostrando Agora, que e não o tem bebezinho problema. lá? O bebezinho. Pequenininho. Mosquiteiro. É uma ideia, exatamente para você tentar evitar que o mosquito chegue. Telar as janelas é uma boa ideia também, para você evitar a entrada do mosquito na sua casa. Existem os repelentes os inseticidas que você pode usar, seja elétrico, seja, né, isso daí também você pode usar. E alguns produtos podem também ser usados na roupa do bebê. Já que eu não posso passar na pele do bebê, alguma coisa você pode pôr na roupa do bebê, naquele protetorzinho, etc. E Priscila, você agora que já teve dengue, a sua atenção está redobrada agora com a sua família, na sua casa, com você? Com certeza, porque quem pegou dengue uma vez não quer pegar novamente. A Marisa, né, Duas vezes, é né? duro. Então, agora o cuidado está redobrado. E aí você tem todos esses cuidados em casa, com as crianças, passar o repelente nas crianças? Sim. Só para as pessoas não ficarem com medo, a dengue hemorrágica, que seria o agravamento, é algo bem mais raro. Bem mais raro. Assim, a dengue, a maioria dos casos são assintomáticos. Então, quem fala que nunca teve dengue, eu só acredito se me mostrar um exame de sangue, porque tem 70% é assintomático. A outra parte tem sintomas, que são esses sintomas que nós estamos falando, e a menor parte é que pode evoluir para uma dengue mais grave da forma hemorrágica, com sangramentos, e daí sim o risco de morte é maior, etc. Em especial na gestante. Mas isso é a pontinha do iceberg. A imensa maioria dos casos é muito menos do que isso. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas orientações. Alguém tem site ou rede social para deixar? Eu tenho o do YouTube, que está como Priscila Delbar, onde também eu dou uma de papo de mãe e tento falar um pouquinho sobre fraldas ecológicas e assuntos sobre crianças. Ah, que legal. E a doutora? Não, eu trabalho no Grupo Santa Joana, então a gente tem sempre as nossas redes sociais ligadas à Promato Paulista, ao Santa Joana e ao Hospital Santa Maria. Obrigada. Foi muito importante a nossa conversa, então fica a dica aí para vocês, para que a gente não facilite mais a reprodução desse mosquito transmissor da dengue e com isso diminuam aí os casos da doença no país. Até a próxima!